Nesse instante é uma discussão envolvendo celulares em sala de aula. E aí isso tem a ver também, olha só que esses assuntos vão todos se misturar hoje, então eu peço que vocês prestem muita atenção nessa live, né? É uma discussão que está rodando o mundo inteiro, tem vários estudos interessantes, até um estudo contrário sobre isso, que ele foi estabelecer uma correlação mostrando países que estão investindo em banir os celulares e desempenho no ranking PISA, e curiosamente os países que estão com uma taxa alta de banimento em escolas de celular, eles não estão apresentando uma melhoria no desempenho escolar, né? Aí tem que ver se é porque assim, se um país meio toscão, que os estudantes já tiravam notas baixas, fez isso, né? Você está criando uma falsa correlação entre desempenho PISA e o uso do celular, né? Então, o estudo pode cair nessa linha, mas a maior parte dos estudos nos conduzem para, sim, vale a pena, sim, há uma perda de atenção do aluno em sala de aula, e sim, nós que somos um país pobre, nós que somos um país pouco educado, nós tínhamos que estar discutindo desesperadamente como melhorar o desempenho dos nossos estudantes, mas nós não discutimos isso, porque aquele assunto do projeto Escola Sem Partido, que é um projeto meio que morreu lá nas calêndias do tempo, né? Esse assunto ele volta à tona, e aí o bolsonarismo quer defender o uso de celulares em sala de aula, porque ele acha que um aluno, né, dentre os milhões de alunos espalhados em escolas pelo Brasil, ele está lá fiscalizando o professor doutrinador, aí você vai perder a oportunidade de fiscalizar o professor doutrinador. Então veja, você tem um aparelho, um device, tá, que ele tem um efeito prático em tornar o aluno mais ausente, tá, em diminuir a atenção do aluno em sala de aula. Um aluno hoje que já apresenta um desempenho ruim e que está muito atrás de estudantes de países de terceiro mundo nos rankings internacionais. E aí você pode banir isso. Mas ele está falando, não. Este efeito geral criado pelo celular que atrapalha, vamos dizer, o desenvolvimento da educação desse aluno, ele pode ser colocado, vamos dizer, de lado, ou seja, vale a pena manter, nesse sentido, dado que você precisa do celular para, em alguns casos muito específicos, denunciar um doutrinador. Veja, ninguém aqui está falando em não combater doutrinação em sala de aula. O que eu estou falando é a atenção do aluno e a autoridade do professor tem que ser, vamos dizer, reconstituídos para que o básico da construção da educação no Brasil role, porque nós temos uma educação horrorosa. Pois bem, a discussão no Brasil está ali, né? A Júlia Zanata, que é a frozinha na cabeça, uma das deputadas mais desprovidas de massa encefálica aí no Brasil, ela mandou assim, ó: amanhã estará em pauta na CCJ o projeto de lei que proíbe celular nas escolas. Sou contra este projeto e irei pedir retirada de pauta e usar todos os meios para tentar barrá-lo. Parece que é um dos piores projetos do mundo. Pois bem, esse projeto está passando em basicamente todos os países do primeiro mundo. Isso, você fala, mas em Hong Kong, e Singapura, e países que não proíbem. Muitos desses países não proíbem, mas também o aluno simplesmente não usa o celular na sala de aula. Não existe a demanda porque não existe o problema. Sabe, não existe uma demanda por tornar isso em projeto de lei, porque muitos desses lugares não têm isso enquanto problema. Mas o fato é, nós temos uma população estudante, uma massa de estudantes que tira notas baixas, que dispõe de um sistema educacional dos piores do mundo, e que não consegue ficar atenta porque está presa aqui. Já não conseguia ficar atenta porque a aula é ruim, porque a escola não tem climatização, todos os problemas que envolvem a educação brasileira, que já é muito ruim. Só que isso aqui foi lá e ajuda a piorar. E aí tem uma tendência mundial, os Estados Unidos fazendo, o Canadá fazendo, países nórdicos fazendo. E a gente, não, porque aqui nós estamos enfrentando a doutrinação. Porra, gente, existem outros meios de enfrentar a doutrinação. Definitivamente, permitir o celular em sala de aula não é um caminho. Mas a direita brasileira não quer discutir. A direita brasileira não quer discutir nada. A direita brasileira não tem nada a propor. A discussão da direita brasileira é sempre essa. Olha só, estamos enfrentando a ditadura do Xandão. Aí depois estamos, sei lá, enfrentando o comunismo. Teve uma causa anti-vax um tempo atrás. Aí agora, temos que permitir o celular na escola contra a doutrinação. É sério que essas pessoas querem governar o Brasil. Essas pessoas não têm a porra de uma ideia sobre qualquer tema. Eles não sabem discutir tema nenhum. Eles não têm nada a propor sobre nada. Eles são vazios. A direita brasileira é uma porcaria. Ela não tem nada a propor. Esse cara só tem minhoca na cabeça. Vai lá, eu postei um link, eu te mandei lá, do American Scientific, um link bem legal, tá? Essa aqui, ó. Essa matéria aí, eu postei no meu Twitter, mas fica aí. É uma matéria que fala, ó, banir telefones ajudam os estudantes a terem performance melhor nas escolas. E ele vai explicando o assunto. Eles linkam ali uma série de estudos, tá? E houve um estudo bem grande que prova que sim, tá? Um dos estudos, para mostrar que é uma matéria honesta, sobe um pouquinho, tá? Agora desce. Um dos estudos vai na linha contrária, mas eu não gostei desse estudo.
Eu acho que esse estudo ele apresenta um problema, porque você vai ver os países que apresentam esse desempenho, não são países que apresentariam um desempenho melhor mesmo. Tipo, a Grécia não vai melhor do que um país asiático. Mas enfim, a matéria é muito honesta. Então, justamente para apresentar vários lados da mesma posição, lados de uma mesma discussão, pode descer. Tá? Pode ser. Aí vem também, falam da questão da saúde mental, citam o livro da Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que já é um autor que vem tratando desse assunto. Então, tem muito material, e assim, o mundo inteiro está discutindo esse assunto de maneira honesta. E aí a direita brasileira não consegue. A direita brasileira não consegue discutir um assunto de maneira honesta. Ela não quer. Não, tô enfrentando o comunismo. Aí tá o Bobson na sala de aula. Ah, fi! Ó, doutrinação aqui, ó, vai, o comunista. Não é isso. O Bobson, ele está vendo putaria, ou ele está aqui, ó, scrollando no TikTok, ou ele tá mandando mensagem pra amiga, ou ele tá vendo um vídeo no YouTube, ele tá vendo minha live, ele tá fazendo qualquer coisa. O Paulo Cruz, que é um professor no ensino público, fala, Renan, ele já fez lives aqui. A coisa tá completamente perdida. E ninguém liga na direita, ninguém liga. Ninguém dá bola, ninguém quer saber. E aí a discussão sempre cai nisso. Comunismo. Pô, galera. E é tosco. E isso dá pra explicar, porque assim, esses caras não têm condição. Não tem vontade. Não tem nada. Eles não querem. Esses caras, chegar no poder pra eles é simplesmente, coloque um cara que eu gosto lá. Mas ele vai fazer o quê? Não sei, mas eu gosto dele. Bota o mito lá, porque ele é bom, ele é cristão. E daí? A gente precisa entender o seguinte, que como a direita brasileira ela é basicamente uma casca de marketing, ela passa por criar esses vínculos de identidade. Então o cara é cristão, eu também sou cristão. O cara é patriota, eu também sou patriota. O cara é um homem do povo, eu também sou homem do povo. Legal, você criou uma identidade ali, você vinculou. Mas o que você faz com essa identidade depois? Porque você vai avaliar isso no desempenho parlamentar, porque o desempenho parlamentar basicamente são pessoas tratando de diversos assuntos todos os dias, eles são pagos pra isso. Então ali que você vai testar, eles têm ideias pra essas áreas, eles não têm ideia pra área nenhuma. Bolsonarista não tem nada a propor pra merda nenhuma. Não tem. E assim, se não tem nada a propor, então tá fazendo o que no debate público? Eles estão expressando o projeto do capitão. Porque é isso, no fundo eles são caudatários de um projeto que eles mesmos não acreditam, porque o Bolsonaro tá perdendo tudo. E eles usam as posições políticas pra endossar, aí vamos colocar aqui, os lados nessa guerra, que aqui eu vou entrar na segunda parte dessa história, tá? Esse é o ponto interessante. O bolsonarismo está em guerra e certas posições políticas estão sendo tomadas de modo a prejudicar candidatos nessas eleições. Vamos lá, volta para a posição da política da Frozinha na cabeça. Vamos ler aqui, ó, de novo. O que a Frozinha na cabeça falou? Amanhã estará em pauta na CCJ o projeto de lei que proíbe celular nas escolas. Sou contra esse projeto e irei pedir retirada de pauta e usar todos os meios para tentar barrá-lo. Ok, guardem. Vai para o Twitter do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio comemorando, agora é lei. Sancionamos a restrição para o uso de celulares nas escolas públicas e privadas em São Paulo. Uma inovação que começa no nosso estado e que vai impactar positivamente tanto no aprendizado como na melhora da convivência entre os alunos. A partir do diálogo com pais, estudantes e professores, vamos definir as normas que orientem o dia a dia do ambiente escolar. A tecnologia permanece no processo educacional com regra aliada a uma boa estrutura didática e pedagógica. Seguimos trabalhando... Blá, blá. Pois bem... Já vê quem está comentando, quem é o primeiro a comentar e retrucar ali o governador. Escola sem partido, né, já responde. Vai impactar positivamente a doutrinação e os abusos cometidos pelos delinquentes no magistério das escolas. Isso sim. Se uma aluna não tivesse gravado com o uso de um celular, nós jamais teríamos ficado sabendo dessa aula ministrada. então é esse o ponto. Ele pega um elemento que é exceção, né? É um professor travestida numa aula em Taubaté. É um absurdo, é uma excrescência. A existência desse professor travesti indo fazer a doutrinação ou a putaria ou o que quiser é um absurdo por si só. Sim, mas é um caso específico e isolado. Bizarro. Você vai ter um professor de história fazer uma doutrinação em várias... Vai. E dá pra falar que é uma coisa presente no dia a dia da escola brasileira. E é um problema. Mas definitivamente... O uso de celulares e a dissipação da atenção dos estudantes em sala de aula são um problema muito maior, muito mais abrangente e presente em todas as salas de aula de todos os colégios. Então é um problema a ser resolvido. E você tem que usar como fomentador de políticas públicas, tá? A cabeça
para saber como combate o problema da doutrinação que existe. Mas na escala de prioridades, quando nossos alunos com ou sem doutrinação estão indo muito mal nesses rankings internacionais de desempenho, pelo amor de Deus, tirar o celular é uma necessidade. E aí, você entende? Os caras começam a fazer umas discussões políticas baseadas, mas eu não vou entrar no mérito. O mérito você já sabe a nossa posição. Eu vou entrar agora na questão política. Boa parte desses posicionamentos muito duros dos bolsonistas sobre o assunto, e agora eles tiraram do limbo o Escola Sem Partido, é porque isso é uma forma de contrariar o Tarcísio. E de expor o Tarcísio como um cara vendido pro quê? Pro sistema. Ah, o Tarcísio tá com o sistema nesse assunto. Tarcísio tá jogando com os caras, né? O Tarcísio é um cara do mal. E é isso. E é sobre isso, né? Eles estão basicamente queimando o Tarcísio para as eleições de 2026. Quais as consequências disso, ou quais os outros elementos que referendam isso? Olha, eu posso falar com certa tranquilidade para vocês. O Tarcísio está sendo frito. Aquela operação policial que rolou ano passado, Operação Escudo, ela deixou os inimigos em polvorosa e agora eles estão pegando elementos isolados, ataques isolados aí que a polícia de São Paulo cometeu, e erros que a polícia cometeu, isso não precisa ser repetido em determinadas ações, e aí eles foram pro ataque contra o Tarcísio, contra uma política de redução de uso de câmeras entre os policiais. E o Tarcísio não encontrou eco nos bolsonaristas. Vocês repararam que esse é um tema que, imagino que os bolsonaristas sejam favoráveis, né, a eliminar as câmeras da polícia, só que eles não foram ostensivamente fazer defesa nem do Bolsonaro nem do Derrite. Quando você começa a perceber, você vê que tanto não do Bolsonaro, nem do Tarcísio nem do Derrite, você percebe que tanto o Tarcísio quanto o Derrite são vistos como elementos perigosos. O Derrite concorre com quem para Senado? Eduardo. O Derrite concorre com o Eduardo para o Senado em São Paulo. O Derrite é um possível candidato a governador pelo PP ou senador pelo PP. E o outro é o Tarcísio como presidenciável. Então, assim, é sabido, na Lespe todo mundo já sabe, o Guto é vice-líder do governo, ele sabe, é sabido. Os bolsonistas estão deixando, Tarcísio está apanhando da imprensa e tal. Vai, se vira gostosão. Você não quer andar com o Kassab, com o PSD? Vocês viram as eleições que o Tarcísio já foi alvo desses ataques. Então, os bolsonistas estão largando o Tarcísio ali. Então, qualquer tema que aparece para eles gerarem uma cisânia e uma discórdia, e esse assunto dos celulares é mais um, eles tacam o Tarcísio ali na fogueira. Mesma coisa do Derrite, que já não está sendo bem quisto pelos caras. Então, o STF foi para cima, currou, e aí o Tarcísio adotou uma estratégia, que para mim é uma estratégia muito perigosa, que ele basicamente cedeu a esse tipo de pressão vinda ali de cima. Não, veja só, me arrependo, peço desculpas. Ele fez um meia-culpa, e ele, paradoxalmente, né? E esse é o assunto, isso mostra como o Brasil é um país de maluco. O Brasil é um país maluco, né? É paradoxal que o governador que está entregando os melhores números em termos de homicídios do Brasil, e tem uns gráficos rolando disso, não sei se você tenta levantar, né? São Paulo está com 5 pontos alguma coisa de homicídio por 100 mil habitantes. Ele tem que pedir desculpas. Enquanto os governadores dos estados mais violentos do Brasil ficam na mesma.